Fala aí, galera, beleza? Então tá, ó, galera, é o seguinte, alguns padrões de consumo preços no mercado brasileiro estão causando uma extrema preocupação. O arroz, por exemplo, já superou os R$ 40 o pacote em alguns locais. No Rio de Janeiro, a gente teve uma cota máxima de compras. Sabe aquela coisa meio estilo Venezuela? Exatamente, né? Você pode comprar no máximo 2 para não causar desabastecimento. Óleo disparou de preço, a linguiça também mais 70% de aumento de preço. E isso vem causando, claro, uma preocupação no brasileiro, porque a gente já está num momento trágico da economia. Ainda vai vir de volta a inflação. O que será que isso significa? Será que o Brasil vai ter escassez, vai ter inflação, aumento de preços? Se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Então tá. Cara, vamos lá, ó. Pra gente entender o vídeo, economia é uma coisa muito complicada. Geralmente, vou colocar uma regrinha geral aqui para vocês. Quanto mais no pá, na canetada, o Estado toma determinada atitude, maiores são os reflexos negativos dessa atitude. Então, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Vamos tentar entender. Ó. Por exemplo, a gente está no momento em que o Brasil está num recorde negativo da sua taxa Selic. E aí a gente está vendo isso com bons olhos, não é? Aê, os juros nunca teve tão baixo, o Brasil está crescendo economicamente, etc. Mais ou menos. Existem pontos positivos e pontos negativos dessa medida, dessa queda da Selic tão significativa. Quando eu falo para vocês que a taxa Selic está muito baixa, eu estou falando para vocês que o dinheiro brasileiro está valendo pouco. Ou seja, você não precisa pagar tanto os juros, né, que é o preço que você paga para ter acesso ao dinheiro, você não precisa pagar tanto para ter acesso ao dinheiro brasileiro. Isso causa uma desvalorização. Pensa no seguinte, com crédito mais barato, as pessoas estão pegando mais dinheiro emprestado. Elas estão consumindo mais. Só que não houve um aumento da produção tão significativo assim. Então a gente tem uma quantidade de produtos que está mais ou menos igual, mas a demanda por esses produtos maior do que deveria estar, porque a taxa de juros está muito baixa. Isso vai fazer com que a moeda perca valor. Imagina o seguinte, o que gera riqueza para um país não é emissão de papel moeda. O que gera riqueza é você gerar algum produto novo, uma tecnologia, produzir um arroz, produzir um produto. Isso que gera riqueza. A moeda, ela é apenas uma mercadoria de troca. Da maneira como o Brasil vem fazendo hoje, que não está aumentando a sua produtividade e está liberando mais crédito, emitindo mais papel moeda, isso vai gerar inflação. Além do mais, a gente pode pegar a nossa taxa Selic tão pequenininha assim, o Brasil não atrai investimentos estrangeiros. Porque tem uma série de investimentos hoje no Brasil, grande parte dos investimentos renda fixa são assim, que eles são atrelados à taxa Selic. Então, se a taxa Selic está muito baixa, não vale a pena eu colocar meu dinheiro em renda fixa. Ah, professor, você pode ir para renda variável, vai para a Bolsa de Valores. Beleza, os brasileiros realmente estão fazendo isso. Ao invés de colocar no Tesouro Selic, na poupança, etc., estão colocando seu dinheiro na Bolsa de Valores. Mas você acha mesmo que o investidor americano, europeu, etc., ele vai confiar na Bolsa de Valores do Brasil com a moeda real, que não vale nada no mundo? Então o Brasil esse ano, ele perdeu muitos investimentos estrangeiros. Porque antes o investidor colocava seus dólares aqui, aumentando os dólares, colocando mais dólares e valorizando o real, ele fazia isso por quê? Porque o Brasil tinha juros muito altos. Chegou a ter 16% ao ano, né, a nossa taxa de juros. Então o Brasil, ele pagava bem para quem se deixava seu dinheiro em renda fixa. Hoje em dia, pagando 1, 2, vale muito mais a pena colocar nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, em países que também têm uma taxa de juros baixa, mas que pelo menos são mais confiáveis, a chance de quebradeira, a chance de não ter retorno é muito menor e as moedas são muito mais fortes, e isso faz com que tenha uma fuga muito grande de dólares do Brasil. Isso causa inflação. Outro ponto que a gente pode colocar são os auxílios. Os auxílios que estão sendo feitos pelo governo. E de novo, galera, entendam, por isso que existe um Estado, né? Existe um governo, para justamente ficar definindo, fazer como se fosse uma espécie de balança. Eu não estou falando que o auxílio não tem que ser importante, claro que é importante, né, galera? Dar R$ 600, 1.200 em alguns casos, para famílias que estão passando em situação de extrema necessidade. Mas é o que eu falei para vocês também. Aumentou a produtividade? Aumentou o nível de produtos? Não, continua exatamente a mesma coisa. Só que agora tem mais dinheiro em circulação. Com mais dinheiro em circulação, eu estou falando para vocês, pela lei da oferta e da procura, que o dinheiro está valendo cada vez menos. Ou seja, você vai precisar gastar mais dinheiro para conseguir comprar determinados produtos. A exemplo do arroz, etc. Outro fator que a gente pode colocar é a recuperação da economia chinesa. A China importa muitos produtos brasileiros. A China foi um dos poucos países que cresceu já no segundo trimestre. O PIB teve um crescimento gigantesco. Ela está importando mais alimentos. A gente pode colocar também, com essa desvalorização do real, imagina hoje um produtor brasileiro. Você acha que ele vai preferir vender o seu arroz para o mercado interno do Brasil, que vai pagar em reais, ou para o mercado externo, que o cara está pagando em dólar?
E galera, de verdade, eu sei que o Bolsonaro está pedindo para os empresários serem nacionalistas. Olha, não aumenta o preço, etc. Mas não existe empresário nacionalista. Existe empresário que está interessado em ganhar dinheiro. Não tem problema nenhum a respeito disso. É a função mesmo de uma empresa ter o máximo da margem de lucro, etc. Porque pela lógica do mercado, quanto mais lucro esse cara tiver, quer dizer, ele pode gastar o dinheiro com ele, claro, mas geralmente o bom capitalista, o bom empresário, o que ele faz? Ele abre uma outra filial, gerando mais emprego, ele desenvolve um sistema de produção mais eficiente, gerando mais valor, desenvolvendo mais economia. Então a gente tem que torcer para esse cara sim, ter lucro. O preço não é a causa da inflação, o preço é a consequência dessa inflação. Então a gente está combatendo um pouco na medida errada. O grande problema é que quais vão ser as soluções, né? O que está sendo projetado pelo governo brasileiro, então, para tentar combater esse aumento radical nos preços? Ponto 1, que é cancelar as cotas de importação. Então vai importar mais produtos estrangeiros sem pagar nenhum tipo de barreira alfandegária, o que tende a aumentar a competitividade e baixar o preço dos produtos. Pô, legal. O grande problema vai ser se o governo brasileiro quiser mexer na taxa de juros. Porque se você mexer na taxa de juros, aumentar essa taxa de juros, isso pode causar um desincentivo à economia brasileira. Um dos poucos setores hoje que vem sustentando a economia é justamente o agronegócio. E o agronegócio está exportando tanto porque o real está muito barato, porque a nossa taxa de juros está muito baixa, desvalorizando a nossa moeda. Se a gente aumenta a taxa de juros, a gente vai incentivar ainda menos o consumo da população, a população vai consumir cada vez menos, e há uma tendência de valorização da nossa moeda. E aí um dos poucos setores que estão sustentando a economia brasileira vai por água abaixo porque não consegue exportar com o real valendo 2, 2,50, 3 reais. Então percebe a sinuca de bico em que o Brasil se encontra? A solução seria uma proposta, penso eu, um pouco mais liberal nesse momento. Ou seja, vamos deixando a taxa de juros aumentar um pouquinho, ser um pouco mais condizente com a moeda brasileira, ser um pouco mais condizente com a realidade econômica brasileira, porque dessa maneira, gerando um monte de dinheiro, liberando um monte de crédito, sem um aumento da produtividade real, isso é balela. Isso tem como consequência óbvia a inflação. Tudo bem, galera? Deu para entender o problema? E aí, se você fosse hoje ministro da Economia, você é o Paulo Guedes agora, o que você faz? Aumenta os juros? Abaixa os juros? Diminui cota de importação? Qual a sua proposta para a solução da economia do Brasil? Deixa aí que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, espero que vocês tenham entendido. Se gostou, compartilha esse vídeo, né? Deixa o seu like. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até mais.